unção preciosa neste lugar, é a presença do Senhor entre nós. Diga mais uma vez palavras de louvor a Ele aí no seu lugar. Exalte o Senhor, declare a Ele o seu amor. Tu és lindo, Senhor, para cada uma de nós. Te amamos, Senhor. Temos te conhecido e Tu és lindo. Santo, santo, santo. Bendito, precioso Jesus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Te engrandecemos, amado. Oh, digno, digno, digno. Aleluia. Nessa noite, eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com vocês. E eu quero que você fique de pé e abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, o verso 32. E nós vamos ouvir o nosso amado falando algo tão importante para nós. E nós queremos estar de coração aberto para receber a sua palavra, para ouvir a sua voz. Palavras de amor que muitas vezes vêm com alerta. Palavras de amor dele por nós, que muitas vezes vêm com repreensão. Mas o nosso Deus é aquele que faz a ferida e também cura. E nessa noite que Ele possa dilacerar os nossos corações e derramar o seu bálsamo precioso, rasgar-nos com a palavra que é mais cortante do que a espada de 2 gumes, para penetrar o mais profundo do nosso ser e então nos curar. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Amém? Levante a sua Bíblia então. Nós vamos fazer a nossa declaração hoje. Esta é a minha Bíblia, vamos lá? As Bíblias mais bonitas estão reunidas aqui nesse auditório. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos abertas, Senhor. Fala conosco. E eu, com o instrumento nessa noite, me rendo a Ti. Usa-me para a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntas então? Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Vamos lá? Lembrem-se da mulher de Ló. Só isso. Que versículo curto. Os homens geralmente falam pouco mesmo, né? Jesus disse em poucas palavras algo muito importante. Fale aí para sua irmã do seu lado. Fale aí de cor já o versículo. Vamos lá? Diga para outra. Você pode se assentar. Vamos meditar na santa palavra de Deus. A cada mês, ao longo desse ano, temos tido o privilégio de meditar sobre uma mulher na Bíblia. E hoje nós vamos meditar sobre essa mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas ela foi citada 2 vezes nas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus nos disse: lembrem-se da mulher de Ló. Jesus fala sobre a mulher de Ló no contexto em que ele fala sobre a sua vinda. Como o Espírito Santo está nos guiando, né? Nessa noite a pastora Ângela nos convidou para o Congresso dos Gideões. E o tema é adornando a noiva para a vinda do Senhor. E o Espírito gerou em mim também esta palavra. Esse é o contexto em que Jesus fala sobre a mulher de Ló. O fim dos tempos.
quando haverá julgamento para este mundo tão mau e tão perverso. Jesus fala sobre a maldade do mundo, que vai receber o seu juízo. E hoje, quando nós olhamos ao nosso redor, nas nossas cidades, na nossa nação e ao redor do planeta, nós vemos um mundo cada vez mais perverso. E muitas vezes em circunstâncias como o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nós paramos e nos perguntamos: Senhor, será que o teu cálice já não encheu, já não transbordou? Não. O cálice do Senhor é grande, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, muito mais do que nós. Quando nós ouvimos alguns casos de violência, nos nossos dias nós nos aterrorizamos e pensamos: Senhor, como Tu podes ainda ter compaixão e misericórdia desse mundo? Por isso que lá em Lamentações 3 diz: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me disso tudo, a minha alma se desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Aplauda mesmo esse Deus misericordioso. Aleluia. Jesus cita a destruição do mundo que aconteceu nos dias de Noé, e também a destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui em Lucas 17, de 26 a 30, acompanha aí na sua Bíblia. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. O que me chama a atenção na semelhança entre os exemplos que Jesus dá dos dias de Noé, os dias de Ló, é que as pessoas viviam suas vidas normalmente, trabalhando. Quantos aqui trabalham? Dentro de casa, fora de casa? Turno duplo, né, mulheres? Muitas de nós trabalhamos. Trabalhando dia a dia, levantando, saindo para o trabalho, batendo ponto, voltando para casa. As pessoas viviam normalmente, se casando. Quantas aqui são casadas? Lembra dos preparativos, não é? Vestido, docinho, convite, quem que eu vou chamar? Enfim, as pessoas naquele tempo também estavam se preparando para casar, estavam se casando, construindo. Quantas aqui já participaram disso? De construir uma casa, ou de comprar um apartamento lá na planta e estar lá visitando a construção. As pessoas estavam construindo, né, assim, sem se aperceberem de que o fim estava próximo. Pessoas vivendo uma vida normal, corriqueira, como nós vivemos a nossa vida, como o mundo hoje está, e de repente veio o juízo. Diga para quem está aí do seu lado: de repente. De repente. Os dias de Noé foram assim. A Bíblia conta que Noé foi avisado por Deus de que a perversidade da humanidade tinha atingido tal ponto que Deus tinha se arrependido de criar o homem. Iria destruir todos, mas viu em Noé um homem justo, um homem temente a Deus. Então deu instruções para a construção da arca. A arca, nós sabemos, é um tipo da cruz de Cristo. A arca feita de madeira, as medidas, o modelo, tudo foi feito de acordo com a orientação de Deus. E ali era um lugar de salvação. Sabe, muita gente hoje não quer ir para a igreja. Pensam que o evangelho é uma coisa ultrapassada. Nas igrejas encontro pessoas falsas, encontro pessoas que não têm uma vida verdadeiramente cristã. Vou ficar sozinho servindo a Deus na minha casa. Sabe, a arca era o melhor lugar para se estar. Ainda que ali dentro tinha cobra, tinha escorpião, tinha até pernilongo.
Tinha todo tipo de bicho, aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta. Mas a arca, diga para a irmã que está aí do seu lado, a arca continua sendo o melhor lugar para se estar num mundo perdido. Se você crê no chamado de Deus para a igreja, aplauda o Senhor. Por isso estamos nessa terra. E Noé, ao construir a arca, foi zombado, foi criticado. O convite era para todos que quisessem entrar na arca com a família de Noé. Mas muitos passavam por ali e diziam que ele era um louco. Chover, a Bíblia diz que naquele tempo havia um orvalho que regava a terra, então as pessoas não sabiam o que era chuva. As pessoas não sabiam que era um dilúvio. Chover, você está falando de algo que nós nunca vimos, é claro que isso não vai acontecer. As pessoas zombavam e criticavam Noé, sua família, e diziam que ele era um louco. Eu me lembro de uma ilustração de um homem que estava viajando num avião. E de repente, ao longo da viagem, começou a acontecer algo com aquela aeronave, e logo o comandante trouxe o aviso: esta aeronave não tem condições de voar mais. Nós estamos prestes a cair. Nesse momento, os comissários vão passar com muita calma. Todos podem pegar o seu paraquedas, porque nós temos que abandonar em breve essa aeronave. E para a surpresa daquele homem, as pessoas começaram a rir. E dizer, claro que não. Essa aeronave, olha como ela é linda, segura, maravilhosa, não temos visto nenhum som de turbulência, nada demais está acontecendo. E as pessoas ao seu redor não acreditaram. E somente ele pegou ali aquele equipamento. Por mais algum tempo, a aeronave prosseguiu a sua viagem e as pessoas não se importaram com o aviso do comandante. E começaram a rir dele. E dizer, você é bobo. Por que você não curte a viagem? Por que você não come o seu lanche? Está sendo servido um lanche tão gostoso? Por que você está vestindo esse equipamento pesado? Esse equipamento desconfortável? Você não vai conseguir nem reclinar nessa poltrona para dormir e cochilar um pouco. Somente aquele homem se apercebeu do perigo e estava vestido com aquele equipamento salva-vidas. Quando aquela aeronave chegou o momento, acabou o combustível, aconteceu o que o comandante previa, quem é que foi salvo toda aquela tripulação, em todo aquele número de passageiros? Somente aquele homem que estava preparado. Essa é uma ilustração que se compara ao Evangelho. Esse mundo, esse planeta está fadado a ser destruído. A viagem está acontecendo e muitas pessoas não acreditam no aviso do comandante. Vai acabar, vai ser destruído. Temos o equipamento salva-vidas. Quem quer? Muitos dizem, eu não estou vendo nada demais. Que ameaça boba é essa? Claro que não vai acabar. Isso é lorota, isso é história antiga. Eu não acredito. E vão vivendo a vida como se o fim não fosse chegar. O Evangelho é esse equipamento desconfortável, incômodo, alvo de zombaria, alvo de críticas. Mas somente aqueles que estiverem revestidos têm certeza da salvação. E aconteça quando acontecer, estarão preparados. Nos dias de Noé, todos também tiveram a chance, mas não quiseram entrar na arca. E nós lemos que quando o dilúvio veio, o próprio Deus tinha fechado a porta. O próprio Deus fechou a porta atrás de Noé. Nós só temos uma chance enquanto estamos vivos. Não existe essa história de reencarnação, você vai voltar e ser aperfeiçoado. Isso não existe. A Bíblia diz, ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, e depois disso,
o juízo. E nossa geração, se virmos a vinda do Senhor, nem passaremos pela morte. Temos agora. Diga para quem está do seu lado, você só tem o agora. Você só tem o agora. Nos dias de Ló também não foi muito diferente. A Bíblia conta que Ló, sobrinho de Abrão, depois foi chamado de Abraão. Ló tinha muitos rebanhos. Junto com seu tio, os pastores dos rebanhos começaram a ter desavenças. Então Abraão disse: você escolhe para que direção você vai e eu vou para o outro lado. Não é bom nossos rebanhos, nossos pastores terem desavenças, somos família. E Ló olhou ali para as campinas do Jordão, totalmente irrigadas. Quando nós viajamos para Israel, nós vemos ali o verdinho. Num lugar tão desértico, a água é tão preciosa, e Ló já olhou e já escolheu as campinas do Jordão que iam até a cidade de Zoar. Hoje, quando nós descemos um pouco mais, nós chegamos ali ao final da região do Mar Morto, onde estão ruínas, onde estavam as 5 cidades que habitavam aquela região. Na época, pelo que lemos, era tudo muito lindo, porque em Gênesis 13 diz que era como o Éden, o jardim do Senhor, um lugar irrigado, um lugar lindo. Mas o Mar Morto está ali. Uma das teorias é exatamente essa: quando Sodoma e Gomorra, as 2 maiores cidades daquela região, foram destruídas com a chuva de enxofre, toda aquela região foi afetada. E no Mar Morto não existe sequer um ser vivo. Um ser vivo. Em toda aquela região nós vemos a concentração de sais, nós vemos uma região desértica onde nada se planta, nada pode viver naquele lugar. Mas Ló, quando chegou ali, encontrou um lugar maravilhoso. E o problema não era ter escolhido um lugar fértil, um lugar verdinho. Mas o verso 10 de Gênesis 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló escolheu se aproximar e ele foi armando seus acampamentos cada vez mais perto destas cidades que tinham uma vida, uma prática, uma lei. A sociedade era regida por uma moral corrompida, em que pecados e abominações contra o Senhor eram comuns, eram aceitos, eram um estilo de vida ante Deus. Mesmo Ló sendo um homem justo, é tão perigoso para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, quando nós nos aproximamos de lugares em que tudo parece tão normal, tudo parece tão aceito. Não é assim? Deus avisa Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Você se lembra da história, como Abraão intercedeu para que as cidades não fossem destruídas, mas na sua intercessão, tão maravilhoso ver o diálogo de Abraão com Deus. Se houver 50 justos, se houver 40, 30, 20, se houver 10 justos, o Senhor não destruirá a cidade. E Deus não encontrou sequer 10 justos naquela cidade. Deus não está procurando apenas eu e você. Deus está procurando uma comunidade. Deus está procurando uma comunidade. Por isso eu creio que nossa reunião aqui é tão importante, porque quando Deus olhar para Belo Horizonte, Deus não vai ver apenas eu e a minha casa, mas aqui nós já vemos que há uma comunidade de mulheres justas, mulheres que amam a Deus, mulheres tementes a Deus. E a igreja do Senhor, a comunidade dos santos, ela poupa a sociedade, ela poupa a nação. Eu realmente creio que a pastora Zenete e a equipe de intercessoras que foi fazer o seminário de intercessão lá em Nova York, foi no momento certo, porque elas tiveram ali a oportunidade de somar a comunidade de intercessores, clamando por misericórdia por aquela cidade e nação. Eu disse: Senhor, Tu tens um propósito em ter nos tirado da casa, da família, da segurança aqui no Brasil, onde não temos tantos problemas, ou até hoje não temos tantos problemas, e os levou ali para juntar as vozes das intercessoras. É o único motivo.
E nós cremos que uma multidão foi poupada pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Deus não encontrou ali uma comunidade, Deus não encontrou ali um grupo de pessoas, Deus não encontrou sequer 10 justos para poupar Sodoma e Gomorra. Então 2 anjos foram enviados para alertar Ló, chamarem Ló para saírem da cidade, sair junto com a sua família da cidade. Em Gênesis 19, você pode abrir nesse capítulo agora, no verso 4 a 6, nós vamos ler Gênesis 19, de 4 a 6. Nós lemos quando os anjos chegaram, como era o nível de perversão dessa cidade, dessa sociedade. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Você pode imaginar a perversão de uma cidade em que todos os homens, dos mais jovens aos mais velhos, foram à casa de Ló. E aqui conta que quando Ló não quis entregar os anjos, aqueles visitantes tinham forma de homens, não quis entregar aqueles estrangeiros para serem abusados, violentados por todos os homens da cidade. Você pode imaginar que nível de depravação moral é essa numa sociedade? Eu sei que hoje nós estamos caminhando rumo a isso, em que o homossexualismo, há poucos anos atrás, era uma prática oculta, sempre aconteceu, mas era algo que as pessoas tinham vergonha. Hoje elas não só têm orgulho gay, eu sei que é perigoso o que eu estou falando aqui, mas eu tenho que pregar a palavra. Hoje existe o orgulho gay entre homens e mulheres, e existe também uma campanha para a homossexualização de todos os gêneros. Homens e mulheres são cada dia mais ensinados a aceitar e a como praticar o homossexualismo. Em poucos anos nós temos visto essa revolução. E em muitos lugares do mundo é muito mais aceito e praticado e comum ainda do que na nossa sociedade brasileira. Mas a perversão, a Bíblia chama claramente de perversão sexual, o ato do homossexualismo. A perversão de Sodoma e Gomorra não era apenas sexual. Não era só esta abominação que eles cometiam. Vamos abrir, vale a pena abrir lá em Ezequiel, no capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. O verso 49 e o verso 50 fala um pouco mais sobre os pecados de Sodoma. Ezequiel 16, verso 49 e 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir sobre a visão mundial. Nós somos povo de Deus, nós temos que ter o coração mais compadecido, mais generoso que existe na face da terra. Quando temos uma oportunidade de abençoar alguém, isso tem que mover o nosso coração. Ouvi certa vez uma frase que diz: os bens que não servem à sociedade são bens roubados. Tudo que temos, Deus tem confiado a nós como mordomos. Nós precisamos fazer com que esse mundo que perece muitas vezes com falta de acesso, falta de dignidade, falta de oportunidade, esse mundo seja suprido através de nós, igreja. E a Bíblia diz que Deus aumentará a nossa sementeira.
Quando você semeia com o pouco que você tem, Deus vai aumentando a sua sementeira para que você continue abençoando e abençoando e abençoando e abençoando. Mas não espere, quando eu tiver uma sementeira muito grande, eu vou abençoar. Não, comece com o que você tem. Nós não podemos cair nesse pecado de Sodoma. Tudo para mim, tudo para mim. Pessoas altivas que tinham fartura de comida, mas não ajudavam os pobres e os necessitados. Contra essa sociedade egoísta, insensível, veio o juízo de Deus. Os homens ao redor da casa de Ló bateram, esmurraram a porta. E os anjos operaram um milagre, cegaram aqueles homens. E a Bíblia diz que eles continuaram apalpando, tentando encontrar a porta, mas não a encontraram. Não apenas o povo dos dias de Noé, dos dias de Ló, muitas vezes alertado, não foi crédulo, não acreditou que o fim estava próximo, mas a própria família de Ló, e eu posso dizer a própria família de Deus, muitas vezes não está acreditando. Diz aqui o verso 15 até o verso 17 de Gênesis 19, volte aí, que os anjos, eles falaram com Ló, falaram com a sua família, pediram a Ló para buscar todos os seus parentes na cidade, todos os que faziam parte da sua casa, dos seus relacionamentos, para que fossem poupados e fugissem a tempo. Mas você lê como que eles fizeram corpo mole, como eles enrolaram para sair. Até o momento em que o fim estava tão iminente, que os anjos os agarraram e os tiraram à força da cidade. Vamos ler o verso 15 a 17. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Minhas irmãs, eu me lembro quando eu estava conversando com a minha avó, já está com o Senhor, minha avó Arminda, mãe do meu pai, e eu disse para ela: vó, Jesus pode voltar hoje, não é? Ela disse: pode. Ela estava ali na beiradinha do fogão. Pode. Vó, você também achava que Jesus ia voltar quando você era novinha? Ela, bem enrugada, ela disse: sim. E deu uma risadinha, bem valadônica, aquela risadinha assim para dentro. A gente não é uma família de muitas gargalhadas. Eu acho lindo quando as pessoas conseguem dar altas gargalhadas. E ela disse: desde os meus 12 anos eu espero que ele volte. E às vezes, por esperar a nossa vida inteira, gerações e gerações esperaram, nós também podemos começar a ter aquele corpo mole. Não é tão urgente assim. Não, acho que vai dar tempo de eu casar, criar os meus filhos. Já ouvi tanta gente dizendo isso. Senhor, espera eu casar primeiro. E a gente não acha que é tão urgente, nem tão necessário. Enfim, nem mesmo nós, família de Deus, estamos tão prontos para fugir desse mundo. Quando o anjo tirou Ló e sua família, ele deu instruções. Veja aí no verso 17: fuja, por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Lá em Lucas 17, quando Jesus fala sobre nós lembrarmos da mulher de Ló, ele diz que assim como na volta dele, como nos dias do fim, o povo deveria fugir.
Veio também a destruição de Jerusalém. Quando Jesus descreve o fim, ele fala da destruição de Jerusalém. Diz: fujam, fujam. Não vai dar tempo de você pegar nada. Não vai dar tempo de você buscar nada de valor. Fuja pela sua vida. Jesus disse, olha, depois você lê lá no texto de Lucas 17. Naquele dia, uma mulher vai estar trabalhando ao lado da outra. Uma será tomada e a outra será deixada. Um estará dormindo ao lado da outra. Uma pessoa será tomada, a outra será levada. Diga para quem está aí do seu lado, de repente. Num abrir e fechar de olhos. Estaremos preparadas? Essa é a grande pergunta. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum de planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Essa foi a instrução. E nos versos 24 e 25, leia o que aconteceu. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Diga para a irmã que está aí do seu lado, lembrem-se da mulher de Ló. Coloca lá no seu espelho um recadinho para você acordar de manhã. Palavras de Jesus, o versículo que a gente já decorou. Lembrem-se da mulher de Ló. Está trabalhando, está se preparando para casar, está vivendo a vida normalmente, mas lembre-se da mulher de Ló. E eu quero meditar com você nas instruções que o anjo deu para Ló e sua família. Em primeiro lugar, diga comigo, não olhe para trás. Não olhe para trás. O anjo disse aqui bem claro, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Olhar para trás é ter saudades de um mundo perdido. Olhar para trás aqui não é o simples movimento da cabeça dela olhando para trás e os olhos funcionando bem e visualizando as chamas. Não. Olhar para trás aqui fala de desejar, de ter saudade daquele mundo que já estava perdido. Nós já fomos libertas desse mundo mau. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Somos peregrinas, forasteiras, nós estamos de passagem, a nossa verdadeira casa está no céu. Nossa morada, nosso descanso, nosso repouso, ali é a nossa Jerusalém, não a Jerusalém dessa terra. Nada neste mundo nos satisfaz. Você se lembra da nossa primeira pregação aqui no culto de mulheres? Quando Jesus se encontrou com aquela samaritana, ele disse para ela, você conhece esta água? Vamos lá? Esta água natural, H2O, que você bebe e continua tendo sede. Você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora nem é o seu marido, já está tentando ser feliz com o marido da outra. Esta água jamais vai saciar a sua sede. Agora levante a mão, ele disse, se você beber desta água, a água que eu te der, água do céu, você nunca mais terá sede de novo, porque a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Ora da labaxere candalabarachere da labara. Porque temos saudade destas coisas, desse mundo terreno, desse mundo perdido. Já foi anunciado o seu fim, já foi anunciado que essa aeronave vai cair. Por quê? Tem uma irmã pentecostal glorificando ali. Por que temos saudade?
Por que olhamos para trás? Quantas mulheres cristãs têm pouco a pouco perdido o zelo. E hoje, quando você olha para ela, já não faz diferença alguma de uma mulher mundana. Essa expressão mundana, tem muita cristã mundana, se é possível isso. Você olha para ela, ela é totalmente igual a esse mundo. Talvez ao invés de ler a Bíblia, o que ela mais lê é revista, tantas aí que existem, nos salões de beleza principalmente, e ela tem aqueles modelos, aqueles referenciais a seguir, e não os referenciais da palavra de Deus. Mulheres estão expostas aqui na Bíblia para nós aprendermos com seus acertos, com seus erros, e assim temos também exemplos de mulheres de Deus hoje, como a mulher ali de Titos 2, mulheres mais velhas ensinem as mais novas como a viver modestamente, como a viver cuidando da casa, do esposo, como se relacionar, cuidando dos filhos, como ser uma mulher trabalhadora, ainda assim virtuosa em todas as áreas da sua vida, como a mulher de Provérbios 31. Hoje em dia nós temos mulheres se amoldando aos padrões deste mundo, tanto, que não podem dizer mais: eu experimento na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque diz: não vos conformeis, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mulheres alheias à vontade de Deus para suas vidas, tudo que querem fazer a sua própria vontade. O apóstolo Paulo diz: o Deus deles é o ventre. Minhas necessidades, fome, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mulheres dentro das igrejas, com um título. Hoje o censo faz a pesquisa ao redor do Brasil e diz que já somos 30% de evangélicos na nação. Aonde estão as mulheres cristãs? Aonde estão as mulheres que podem se levantar nesse mundo com um padrão diferente de beleza, de família, de sucesso? Nós somos essas mulheres, amém? Mulheres mundanas, não! Outro dia eu me encontrei com a Dev, estava ali participando da comemoração de 70 anos de idade e 50 anos de ministério do seu esposo. E quando participei ali do congresso, em Orlando, na Flórida, tudo tão lindo, tivemos uma noite de gala, imaginem a Dev maravilhosamente adornada, e todos os elogios, todos os testemunhos, eu fui impactada com os testemunhos de gratidão para a vida do Larry, honrando aquele homem. E no final eu disse para ela: Dev, parabéns, nós sabemos que o Larry é tudo isso por sua causa. Porque uma mulher faz o homem, a mulher é que faz o homem. E ela estava conversando comigo, dizendo de vários congressos, portas abertas no Brasil, e ela disse: Ana, sabe, tem algumas irmãs assim que eu quero convidar e tudo. Olha, mas eu não quero que você repare, eu não estou sendo legalista, mas eu sinto que nós devemos trazê-las, mas elas são um tanto assim mundanas. É assim que se descreve uma mulher com uma caminhada chamada cristã, mas que ainda não se desapegou das coisas desse mundo. Não sendo legalistas, gente, nós sabemos que a graça do Senhor vai do Oriente ao Ocidente, nunca se toca, não tem fim. Mas nós estamos falando aqui de seguir a Cristo, negar-se a si mesmo e não se conformar com os padrões desse mundo. Muitas vezes falta o entendimento, muitas vezes falta um referencial a seguir, que possamos nos levantar e sermos esse referencial para a glória de Deus.
Quantas mulheres estão aí com saudade da novela? Não vou pedir você para levantar a mão, mas fiquei sabendo que um dos possíveis motivos do apagão no Brasil foi o alto índice de televisores ligados no final daquela novelinha lá da Globo. A CEMIG aqui em Belo Horizonte, temos um funcionário da CEMIG que compartilhou com a gente. Eles sabem exatamente quando as pessoas estão sentadas assistindo a televisão e quando acaba a novela, os chuveiros são ligados para as pessoas tomarem banho. Os altos índices de chuveiros ligados nos intervalos comerciais, tudo isso dá para medir. E o Brasil sofreu um apagão e a possível causa foi uma novela. Cadê os 30% de cristãos que deviam estar com os televisores desligados em protesto naquela noite? Não tinha apagão naquela noite se os crentes não estivessem assistindo a mesma novela. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos que começar a nos manifestar. Nós temos que começar a nos manifestar contra algumas coisas que acontecem tão normalmente na nossa sociedade. Não dar ibope para isso ou para aquilo. Não participar. A Deb mesmo falou de uma revolução que nós podemos fazer. É horrorizante a permissividade no nosso Brasil. Outdoors, revistas com mulheres totalmente nuas ou praticamente nuas, expostas, e a gente anda, aquilo é uma ofensa para nós, mulheres tementes a Deus, mulheres que temos uma vida modesta, uma vida de fidelidade ao nosso esposo, que não nos expomos. Nós acostumamos, achamos isso tão normal. Ela disse, por que não passamos na banca e viramos a revista? Viramos. Já pensou? Se esse 30% de mulheres cristãs no Brasil começarem a virar as revistas, começarem a virar os jornais, que sempre tem que colocar uma mulher à venda, imagina o que nós podemos demonstrar. Se começarmos a nos infiltrar, como muitas vezes nós vemos que é a agenda gay, nos infiltrar nos lugares estratégicos de política, nas associações comunitárias, na mídia, e começarmos a dizer, não, isso não. E eu quero agradecer a Deus porque foram homens e mulheres ousados que não permitiram que passasse no Brasil aquele encarte que ensinava crianças de 6 anos de idade nas escolas públicas do Brasil como funciona o homossexualismo. Nós precisamos entrar nesses lugares e dizer não àquilo que nós acreditamos que fere os princípios da palavra de Deus e que traz o juízo de Deus para a nossa sociedade. Leia Romanos 1 e você vai ler ali descrito o juízo de Deus sobre uma sociedade ímpia, uma sociedade que não teme a Deus. Olhar para trás, saudade das baladas. Outro dia eu estava conversando com uma jovem, agora ela está orando pela salvação do seu namorado. Amém, Deus abençoe. Mas sinceramente doeu meu coração. Quando eu perguntei para ela, como vocês se conheceram? Você quer ter uma história bonita para contar, minha irmã? Olha o que ela me contou. Eu conheci ele lá no samba. Lá no samba? Sabe, eu fui lá no baile do samba e... Sabe, ele é diferente. Lá tinha um monte de meninas assim com roupas a vácuo. Eu até gostei dessa ilustração. Sabe o que é roupas a vácuo, Ana? Mas estava tão frio, eu estava com meu casaco e tudo, e ele olhou para mim. Olha, graças a Deus, eu realmente peço a Deus que abençoe com a sua mão misericordiosa, faça se transformar numa história bonita, porque até esse ponto o meu coração ficou constrangido. Mas Deus é misericordioso. Agora, você já ouviu Jesus, quando foi tentado por Satanás a pular lá do pináculo do templo? Tem menina indo lá pro samba para tentar encontrar o namorado. Não tentarás
o Senhor teu Deus. Pode acontecer, gente, que ele dê ordem aos anjos e você não se arrebente toda na queda. Mas para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Saudades do mundo. Saudade dos bens que falsamente preenchem o vazio da alma. Saudade da ostentação de riquezas que muitas vezes parecem definir a identidade e o valor das pessoas. Esses dias no avião eu estava assistindo a um programa de televisão. E é um entretenimento, você pode escolher o canal. E estava ali um programa daquelas mulheres que são mal vestidas, não tem muito jeito para combinar as roupas. E existe ali um esquadrão da moda para te orientar. E às vezes eles escolhem meninas, mulheres com casos caóticos. Essa menina em particular, ela era muito vulgar, ela andava com roupa íntima pelas ruas, né? Shortinho, bodyzinho, que você devia cobrir com outra peça por cima, mas ela andava assim, e ela amarrava uma cauda de gambá aqui atrás e ela andava, para chamar a atenção. Inclusive outro dia eu estava na casa de uma pastora. Olha o que é mundanizar as meninas, as mulheres da igreja. A família de uma pastora, e nós fomos sair. E eu estava feliz ali, me preparando junto com ela, junto com as filhas. E uma das filhas estava ali se arrumando e tal. Eu tinha certeza que ela ia colocar um vestido por cima. Eu tinha certeza. Porque aquelas são as minhas roupas de baixo. Para minha surpresa, ela foi assim, ela entrou no elevador. E nós temos que ser misericordiosos, graciosos. Não vou dizer para ela, vai vestir uma roupa, não é isso. Estou falando para vocês aqui, e o Espírito Santo vai falar. Quando nós oramos, eu sei que o Espírito Santo vai falar. A não ser que você tenha mesmo uma relação de intimidade, de amor, que você pode chegar e orientar, é nossa obrigação. Mas muitas mulheres já não vêm à igreja porque um dia alguém legalisticamente puxou a orelha delas e disse: que roupa é essa para vir na igreja? Não, minha filha, pode entrar. Do jeito que você tiver, vem. Não falei nada com ela, oro por ela, mas percebe o risco de entrar dentro das nossas próprias casas. A mulher de Ló, a mulher daquele homem justo, ela olhou para trás. E naquele programa de televisão, aquela menina que andava assim, ela recebeu os recursos, recebeu orientação, e ela começou a se vestir. E algo que eles diziam, os orientadores diziam para ela: olha, você está sendo julgada pela sua aparência. É verdade. E ela chorava, ela teve momentos assim de crise emocional. Essas roupas não sou eu, essas roupas não se parecem comigo. Mas no final ela agradeceu e ela disse: olha, muito obrigado, porque agora eu sei que eu vou entrar numa loja e quando eu quiser comprar alguma coisa, vão vender para mim, porque antes até me mandavam embora. Nossas roupas dizem muito a nosso respeito. Mas outras mulheres vão para um outro extremo. Aquela menina, eu já vi ela indo para o outro extremo, ela dizendo: agora eu tenho dignidade. Agora eu sou alguém. Agora eu não vou andar mais de cabeça baixa. E eu disse: oh, minha filha, você precisa de Jesus. Eu orei por ela. Falei: Senhor, salva essa jovem lá nos Estados Unidos, onde esse programa foi gravado. Tudo bem que ela precisa se vestir dignamente, modestamente, mas o vazio dela vai continuar. Enquanto ela não encontrar aquele que é a verdadeira fonte de dignidade, de vida, que é Jesus. Por isso vemos tantas mulheres que já tiveram esse encontro e continuam mundanizadas. Acham que o seu valor está naquela bolsa cara. Está naquela marca, naquela tendência. Vamos ler aqui 1 João. Olha o que diz 1 João 2, de 15 a 17. 1 João 2,
de 15 a 17. Olhar para trás, não olhe para trás. Vamos ler? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, que é a natureza pecaminosa, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, perecem. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salvação. Esses textos aqui combinam tanto com nós, conosco, mulheres. A cobiça dos olhos, eu preciso ter aquilo. A inveja do que o outro tem. A ostentação dos bens. Nós mulheres nos vestimos para mostrar para as outras. É a ostentação dos bens. Isso tem que sair do nosso coração. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Eu tenho assim um alerta. Se eu não posso dar alguma coisa, é porque essa coisa me possui. E se eu começo a me apegar muito àquela pulseira, àquela roupa, aquele brinco e tal, Espera aí. Vou tratar isso agora. E quem convive comigo sabe que eu amo presentear as minhas coisas. Eu dou minhas roupas, eu dou sapato, eu dou de tudo. E se Deus colocar no seu coração para você dar alguma coisa e você, isso não, dá, minha irmã, dá. É isso mesmo que você tem que se livrar. Coisas a gente adquire de novo. Não é isso? Tudo bem, não vai dar aquela joia de maternidade quando você ganhou neném e seu marido te deu. Não faça isso. O Espírito Santo é o seu conselheiro. Mas não tem nada que tenha que nos possuir. Nós temos que possuir todas as coisas. Amém? Temos que ser livres desses valores mundanos. Mas vamos prosseguir aqui. O anjo também disse, em segundo lugar, fale para sua irmã, não pare nas planícies. Diga para outra, não pare nas planícies. O anjo disse, verso 17 de Gênesis 19, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Nós precisamos continuamente nos colocar em lugar de desconforto. Tá gostoso aí no banco? Então esse não é o lugar para você ficar. Tá entendendo? Que gostoso chegar na igreja. Tem alguém que meditou na palavra, que orou, que jejuou, que se consagrou para me entregar tudo prontinho. Deus quer que você comece a buscar na palavra. Deus quer que você comece a encontrar oportunidades para compartilhar com outros. Deus quer que você comece a tirar da gaveta aqueles dons escondidos. Você vai encontrar algo para fazer para o Senhor. Com certeza. Você é uma pessoa tão especial. Deus te capacitou de uma forma única. Existem coisas que só você pode fazer, porque só você tem as experiências que você tem com Deus, só você tem o testemunho que você tem para compartilhar, só você tem as curas que o Senhor efetuou na sua vida para curar outros, pois a palavra diz, consolai com a consolação que tem recebido. Só você pode fazer algumas coisas que eu não posso fazer. Eu posso gravar o CD, mas só você pode dar ele de presente para sua vizinha. Só você pode fazer algumas coisas que Deus está aí falando, filha, vem me servir. Você quer ser útil para mim? Venha, eu vou te mostrar oportunidades. Eu vou colocar pessoas no seu caminho. Nós temos que continuamente fugir da zona de conforto. E até no ministério, quando estamos servindo, aí nos acostumamos como fazer as coisas.
já está na hora de mudar. Já está na hora de mudar. Mexe aí na cadeira, ó. Tem que dar uma mexida, tem que dar uma mudada, tem que começar a incomodar. Eu acredito que aquela águia, aquela mãe águia, começa a colocar assim alguns palitinhos no ninho, um pouco para fora, para espetar os filhotinhos, para que eles queiram sair, porque senão eles nunca saem. Mas sabe, a minha vida tá assim. Olha, minha irmã, Deus está permitindo os incômodos para você sair dessa posição confortável que você está. Deus quer que você saia das planícies, porque ali também você corre perigo. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum das planícies. Sair do lugar de conforto é importante. O lugar seguro não é o lugar confortável. O lugar seguro é o lugar desconfortável. Por quê? Porque ele nos impele para o próximo nível em Deus. Não reclame mais das adversidades. Faça delas oportunidades. Amém? Nosso tempo está passando, vamos para o terceiro ponto. Diga aí para sua irmã, lembrem-se da mulher de Ló. Não olhe para trás, não pare nas planícies. E em terceiro lugar, o anjo disse, fujam para as montanhas. Vamos dizer? Fujam para as montanhas. As montanhas precisam ser conquistadas. Não é fácil escalar uma montanha. Precisa de ter preparo físico. Precisa de ter resistência e perseverança. Tem uma atleta ali gritando, Tem que ter muita força de vontade. E hoje eu estava ali ensaiando com o Isaac, ele faz aula de violino na fábrica de artes, e todo dia temos que estudar, e ele começa a choramingar, eu não quero, eu não gosto. Ele quer brincar, ele quer assistir um desenho, mas fazer o exercício, treinar, no começo é sempre a mesma ladainha. Só que eu estou quase falando igual a minha mãe falava para mim. Nessa escola eu sou diplomada. Filho, quantas vezes eu chorei, eu não queria, mas os meus pais insistiram, é para o seu bem. A mesma história. E eu também estou subindo a montanha, eu também tenho que ser forte para não desistir. Tipo, menino, tá bom, deixa para lá. Não, eu tenho que estar ali junto, suportando, não é? Vamos lá. E no final, quando ele começa a acertar os exercícios e a tocar tão bonitinho, até ele começa a ceder e a rir e a se alegrar. E quando volta da aula com os colegas, mãe, a aula foi boa demais. Permaneça assim, Senhor. Motivado. E eu falo para ele, filho, na vida a gente não faz só o que a gente gosta. Na vida a gente não faz só o que a gente gosta. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ser como aquele atleta que em tudo se domina. Eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesma ser desqualificado. Estamos numa corrida, não para ver quem chega primeiro, mas para que todos cheguemos lá. Precisamos dominar as nossas paixões, a nossa natureza que só quer dormir, comer, tirar férias. Que delícia! O descanso é muito bom e é necessário, é sagrado. Deus fez o homem ser criado, abrir os olhos, num mundo todo pronto. No 7º dia, o primeiro dia de vida de Adão, sabe o que era aquele dia? O dia do descanso. Mas depois, qual foi a ordem de Deus? Crescei, multiplicai, cultivai a terra, dominai-a. Deus deu trabalho para Adão. E o trabalho veio antes da queda. O trabalho não é maldição. Então nós temos que trabalhar,
mas a queda fez com que a gente trabalhe com suor, né? Então a gente não quer, mas a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Conhece aquela expressão, no pain, no gain? Sem dor, não há ganho. Está lá na academia fazendo seu exercício, tem que doer para fazer algum efeito, não é assim? Se está doendo é porque está fazendo efeito. Gente, estou pregando para mim agora, Senhor, me ajuda. Colocando aqui como o apóstolo Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Amanhã vou pôr meu tênis. Gente, na vida espiritual é assim como na vida do atleta. Nós temos os exercícios espirituais que nos tiram da zona de conforto, que nos tiram das planícies e nos levam a escalar as montanhas espirituais. Aonde está a prática da oração na sua vida? Aonde está a prática da leitura, da meditação na palavra? Ela que é a espada para você usar e estar firme, já firme, para permanecer firme na inabalável no dia mau. Não é no dia mau, alguém ora por mim. Pode orar sim, mas você vai ter oração na sua boca. Alguém me dá uma palavra de ânimo. Você vai ter a palavra no seu coração. Eu não estou conseguindo resistir a essa tentação. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem que se esforçar para alimentar-se da palavra de Deus e estar pronta na hora da adversidade, pronta na hora da tentação. Aonde está a prática do jejum? Tem gente que acha que jejum tem que ser convocado aqui da frente. Amém? Existe o lugar do jejum coletivo, mas você pode jejuar. Na igreja primitiva, na igreja reformada, hoje é o dia da reforma protestante. Há 496 anos, Lutero pregou ali os protestos na catedral. E nós sabemos hoje que o evangelho, que a fé é para todos, não apenas para uma elite. A palavra de Deus foi traduzida, está à nossa disposição. Nós podemos fazer como os irmãos da igreja reformada, da igreja primitiva. Eles jejuavam 2 vezes por semana, jejum integral. Era uma prática comum. Cadê o jejum? Cadê? Te garanto que você vai ter muitos benefícios com o jejum. Até os menos importantes, como emagrecer. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade, né? Jesus pode te curar, Ele te dá condições de fazer um tratamento. Mas às vezes a gente encontra umas irmãs assim, cheinhas, a gente fala, gente, vamos fazer um jejum, vamos. Vai fazer bem em todos os aspectos. Eu não consigo entender, quando não é enfermidade, aquele pastor gordo, barrigudo. Gente, não combina com uma liderança. Não preciso falar muita coisa. Está sobrando banquete, almoço de comunhão, está faltando retiro de jejum e oração. Gente, subir as montanhas exige esforço, exige diligência. Como aquelas virgens prudentes, diga prudentes. Na parábola, elas tinham suas lâmpadas cheias de azeite, prontas, preparadas. Diga para sua irmã, porque de repente, ouviu-se o grito, eis o noivo! Assim ele baterá nas portas. E as virgens loucas, nécias, estavam ali dormindo. E elas pediram para as prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas disseram, não, ide vós mesmas aos que o vendem e comprai. Você tem que pagar o preço. A sua unção é só sua.
Não vem me pedir para impor as mãos e compartilhar a minha unção. Ela custou muito caro e você vai ter que pagar o seu preço. Não pare nas planícies, fujam para as montanhas. Eu quero tocar aqui mais um assunto que é difícil. Nós mulheres somos muito sensíveis. Tem alguns homens muito sensíveis também. E emocionalmente nós muitas vezes nos ferimos facilmente. E eu tenho um exercício para você. 1 Coríntios 13 diz assim: o amor não se ressente do mal. Sabe o que é você apanhar de um lado da cara e oferecer o outro? É Jesus. Sabe o que é te pedirem a roupa e você dá também a capa? É você dar a mais do que estão te pedindo, até injustamente? É o Evangelho. Às vezes nós mulheres nos tornamos tão mundanas. A mulher mundana é aquela mulher que tem todas as justificativas para ser amarga. Ela tem uma mente natural, só isso. Ela raciocina que o meu direito, não me reconheceram, não me deram o que eu merecia. Eu só faço, ninguém faz por mim. Essa é uma mente natural, mundana. Minha irmã, você é do céu. Falei igual a pastora Ludmila agora. Você é do céu. Diga aí para sua irmã: você é do céu. Você não pode manter esses pensamentos naturais, mundanos, governando o seu raciocínio. No seu relacionamento com seu esposo. Eu tenho um marido maravilhoso, mas ele não é perfeito, ele não é Jesus. Ele é muito parecido, mas às vezes ele não consegue entender os meus sentimentos. Um dia, não acredito que eu vou contar isso. Um dia ele tinha terminado de assistir, mas eu falo: Espírito Santo, eis-me aqui, com os meninos daquele filme Madagascar. Ai, você sabe o que eu vou contar? I like to move it, move it. I like to move it, move it. Sabe essa música? Sabe esse filme? Pois é, quem tem criança aqui conhece. E tem uma personagem assim, bonitona. Sabem quem é, né? O que ela é? É um hipopótamo? Um hipopótamo assim, bem avantajado, cor-de-rosa. E nós mulheres brasileiras temos uma silhueta um pouco semelhante. E o meu marido foi me elogiar. Eu gosto mesmo, é das gordonas. Como é que a Amanda sabe? Como é que ela decora todas as falas de filme? Meu marido acaba de assistir o filme e vai cantar para mim a frase que o personagem que apaixonou, acho que é a zebra, né? Que apaixonou por ela. A girafa, a girafa. Eu gosto mesmo, é das pançudas. Ah, a Amanda não lembra mais. Não sei o que lá. E eu, na hora eu... Gente, como que eu esqueço disso? Eu oro de vez em quando: Senhor, eu estou fazendo a minha parte, Pai, faça o teu milagre agora, Pai. Manda o anjo da lipo, Senhor. Eu já ouvi falar de milagre do emagrecimento. Eu já ouvi.
Irmãos aqui na igreja, num culto de poder, de milagre, tiveram que sair segurando as calças, gente! Quem quer esse milagre aí? Aleluia! Aplaude, né? Agora você aplaude, toda empolgada. Gente, meu marido às vezes solta umas coisas que me ofendem profundamente. Por mais que ele tenha uma grande boa vontade, ele não acerta sempre. E eu tenho... Gente, a Morgana depois vai me corrigir. Eu não posso falar essas coisas em público, né, Morgana? É falta de etiqueta. Ah, com as amigas pode. Entendi. Obrigada, Morgana. Gente, o amor não se ressente do mal. Nós somos tão sensíveis e tão facilmente ofendidas. Nós temos que nos disciplinar a perdoar imediatamente. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não levar em conta. Você está carregando um fardo tão pesado. Como tantas mulheres que não conhecem Jesus e que estão aí gastando dinheiro com psiquiatra, com psicanalista. Nada contra, se você precisa, procure ajuda. E existem tantos profissionais cristãos que podem te ajudar a vencer as dores da sua alma. Mas você já tem o remédio! A cura que o perdão traz. A cura que o perdão traz. O Pai disse assim como... Eu perdoei, perdoem também. Se vocês não perdoarem, eu não vou perdoar vocês. Nós já temos tudo isso para curar o nosso coração. Acho que a mulher de Ló, ao olhar para trás, também pode ser uma alegoria para nós olhando para tantas coisas do passado que a gente deveria esquecer e deixar para lá. É tão linda a promessa de Isaías: os vossos pecados lanço no mar do conhecimento, do esquecimento. Ele conhece e esquece. Os vossos pecados lanço no mar do esquecimento e deles não me lembro mais. Você pode aplaudir o Senhor por essa promessa? E você fica remoendo e remoendo e remoendo suas próprias falhas, seus próprios fracassos e o fracasso de outros na sua história. Diga para a irmã do seu lado: não olhe para trás. Não pare nas planícies. Fuja para as montanhas. Para terminar, eu me lembro do texto de Abacuque 3, o verso 19, no Salmo 18, 33. Você conhece, diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. E me faz, outra versão diz, Ele me habilita. Diga: Ele me habilita. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia! As montanhas, os lugares altos estão reservados para as corças, para aquelas que anseiam por água fresca, a água da fonte, de onde brota é o próprio Senhor. Deus nos chama a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto. Vamos abrir aí Colossenses 3, só mais esse texto. Colossenses 3. Canta a musiquinha. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Achou? Colossenses 3, 19. Desculpa. Colossenses 3, de 1 a 10. Vamos ficar de pé e ler juntas? Portanto, lê comigo. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora
A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer. Diga, façam morrer. Outra vez, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pai, esta é a tua santa palavra. Obrigada porque ela nos instrui, porque ela nos exorta, porque ela nos admoesta, porque ela nos consola, porque ela nos confirma, porque ela nos dá direção. E nesta noite recebemos a tua santa palavra. Vivemos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Caminhamos aqui desconfortavelmente, porque sabemos que tudo aqui de baixo, tudo isso perecerá. E o nosso descanso, a nossa morada eterna, o nosso tesouro está no lugar que nunca sofrerá corrupção, que nunca sofrerá destruição, no lar eterno, no céu. Você pode colocar sua Bíblia aí no banco, levantar as suas mãos o mais alto que você puder e começar a falar com o Pai aí no seu lugar, o que você ouviu, o que pode ser aplicado a você. Coloque diante do Senhor a sua vida, porque essa palavra nos exige mudança. Eu vou colocar o meu tênis amanhã, e você? O que você precisa colocar em prática do que você ouviu? Coloque sua vida diante do Senhor, porque ainda há tempo. Você está viva, há esperança. O Senhor está te chamando ao arrependimento. É hoje o dia da salvação do Senhor, para você, para sua casa, para sua família. É hoje o dia de nos levantarmos como mulheres que anunciarão o dia do Senhor. Nesta hora eu tiro de sobre você qualquer peso de condenação, e eu libero sobre a sua vida a palavra de vida, a palavra de esperança que diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita. Ele te habilita nesta noite. Ele te habilita. Ele te habilita. Ele te habilita. Ele te habilita. Ele te habilita a andar altaneiramente, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com brados de vitória nesta noite. Receba do Senhor.
faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor, Ele te fortalece, mulher. Levante as mãos. Mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais livre, mais livre. Eu quero perguntar: quantas mulheres precisam desse momento no altar? Precisam de um concerto na presença do Senhor. Você não tem andado altaneiramente, você não tem andado em lugares altos, mas tem andado mediocramente, de uma maneira tão terrena, tão natural. Não dentro da igreja, onde é tão fácil ser crente, mas no seu dia a dia você não tem sal nem luz para fazer a diferença. Nessa noite você precisa desse momento aos pés do Senhor. Vem aqui na frente,
nós queremos abençoar e pôr as mãos sobre você, mulher que sai daqui marcada para fazer a diferença, habilitada pelo Espírito Santo. Não é mais aquela menina que vai para um motel com o namorado, mas é aquela menina que vai esperar no Senhor. Não é mais aquela mulher casada que estou cansada, agora quer viver como uma adolescente. Não, isso não condiz com você, mulher de Deus. Volta, 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 volta. Mulher maledicente, hoje venha colocar o fogo do Senhor na sua língua. Mulher que só sabe amaldiçoar e murmurar, hoje venha se arrepender e coloque louvor nos seus lábios. Ele te habilitará. Esta é uma hora para o Espírito Santo encher com poder para vencer o pecado, encher com poder para resistir à tentação, encher com poder. E talvez você esteja entre nós e nunca fez essa oração de entrega da vida a Jesus. Será que todas juntas podemos orar? Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu abro meu coração e eu te peço, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero aprender a viver nos teus caminhos. Venha. Se você fez esta oração de entrega pela primeira vez, venha também ao altar do Senhor. Nós queremos orar por você e abençoar você na sua nova vida em Cristo. Vamos aplaudir essas mulheres que estão vindo ao altar do Senhor. Aleluia! Mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto. Preciso tanto, preciso tanto, mais perto, distante de ti, Senhor, não posso viver. Diga a Ele: não vale a pena existir, não vale a pena escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Ouve o clamor nesta noite, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vamos estender as mãos aqui para o altar. E você vai orar como quem ora por uma amiga que hoje você vê chegando aos pés de Jesus. Como quem ora por aquela irmã de sangue que você ora: salva minha irmã, Jesus. Traz quebrantamento ao coração dela. Ore por essas mulheres como quem ora apaixonadamente. Sim, Senhor, obrigada, porque a tua palavra diz que a festa no céu, quando uma pecadora se arrepende.
queremos produzir fruto de arrependimento. E essas lágrimas aos teus pés são lágrimas que o Senhor recebe como oferta, como entrega, como mudança, como compromisso aos teus pés. São votos feitos na tua presença, e sabemos que o Senhor mesmo é o poder capacitador que entra agora nessas vidas como um novo fôlego de vida. Mulheres que aqui já estavam pensando em se matar, desistir do casamento, nós quebramos agora todo o poder do inferno, toda palavra de Satanás. Nós cancelamos agora e ministramos palavra de vida, de recomeço, de recomeço, de recomeço. Assim como o sol nasce a cada manhã, as tuas misericórdias se renovam sobre estas vidas, sobre essas famílias, e nós profetizamos um novo tempo em Deus, um novo tempo, uma história de vitória sobre o inimigo, uma história de vitória sobre os espíritos familiares. Espírito de depressão, saia dessas vidas agora, em nome de Jesus. Todo ressentimento seja arrancado, a raiz de amargura, pelo poder do perdão. Libera o teu bálsamo brota agora sobre as feridas da alma, e que elas possam caminhar em novidade de vida. É o que profetizamos em nome de Jesus. Que seja feita uma transformação. Nós liberamos nessa noite que seja iniciada uma caminhada de transformação, e que a alegria do novo nascimento seja restaurada, seja instaurada. Obrigada, Jesus, porque a vida contigo é cada dia mais perto de ti, mais santo, mais livre, mais curada, mais perto de ti. Abençoamos cada mulher aqui, abençoamos, e que elas voltem hoje para suas casas, cercadas pela escolta dos anjos do Senhor. Anjos que o Senhor designa para você especificamente. Você não precisa ter medo, você não precisa temer, porque o Senhor estará com você. Quando você acordar amanhã, diga: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E você vai viver uma nova vida, porque Ele te capacita, Ele te habilita, Ele te habilita. Nós te abençoamos. Mais uma vez, procure a Casa Rosada amanhã mesmo. Nós temos o próximo culto na última quarta de novembro, dia 28 de novembro. Mas você não precisa esperar até o dia 28 de novembro para viver uma vida diferente. Se você precisa de aconselhamento, de ajuda, venha. Você está levando para casa o marcador com os telefones da Casa Rosada. Seja abençoada, seja ministrada. Comece a servir, a frutificar e a viver um mês de novembro diferente, abençoado pelo Senhor. Eu libero em nome de Jesus toda sorte de bênçãos, surpresas do Senhor para você nesse mês de novembro. Você que já pensou que ano difícil, você que já pensou que ano difícil, eu digo em nome de Jesus, esse ano te surpreenderá com a fidelidade de Deus na sua vida. Ainda faltam mais de 50 dias. Você viverá o melhor de Deus se você crer. E eu convoco aqui mulheres de Deus. Eu não estou aqui para me vangloriar, mas sinto uma direção do Espírito. Eu comecei um propósito de consagração. Se você sentir, testificar no seu espírito, faça também um propósito diante do Senhor. Tire aquelas delícias. Você não pode parar totalmente, então tire quanto você puder, tire do seu cardápio
até o dia 1º de janeiro. Eu verei milagres, o romper de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa nação, na nossa igreja de Lagoinha. Se você quer mais subir a montanha, coloque isso diante do Senhor também. E teremos outros benefícios a mais também. Eu te abençoo. Vá viver o melhor final de ano da sua vida. Aplauda o Senhor se você crê. Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês podem descer com a pastora Ana Lúcia. Vocês que estão aqui no altar. E as outras irmãs, vão na paz, vão na graça. E até o final de novembro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das besteiras.